Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso curso, portanto, já falamos das características do vínculo jurídico e agora a gente entra num aspecto um pouquinho mais prático, pois falaremos sobre os salários de contribuição, tá certo? Pessoal, o que importa saber dessa disciplina para a prova? Primeiro, você precisa, obviamente, e a gente vai passar por isso, de uma definição. Mas aqui, pessoal, o sentido da definição é muito mais entender do que replicar um conhecimento muito formal, tá? O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: o que de fato importa para a prova em relação ao salário de contribuição? Não é você entender o que a ciência diz sobre a construção jurídica do que seja um salário de contribuição, mas entender a lógica, entender as razões e entender, e aí esse é o segundo passo, né? Entender a aplicação do salário de contribuição, e aí não é qualquer aplicação, mas uma aplicação em cada caso, certo? Ou seja, por espécie de segurado, ok? Bom, então eu acho que essas são as duas informações importantes. Vou voltar para o amarelinho nessa aula. E aí, o que vocês melhor fazem, portanto, e aí é o que a gente vai tentar fazer nessa aula, é primeiro trabalhar, olha, não me obedeceu, trabalhar com a definição e depois tentar dar um caráter prático, aplicativo para essa disciplina, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Definição. Vamos lá, não se preocupem se não houver um entendimento simples numa primeira leitura, que a gente vai trabalhar item por item aí dessa expressão aqui, tá? Então vamos lá, é um valor que servirá como base para a incidência de alíquota e com isso será possível determinar o valor das contribuições previdenciárias. Nossa, que confuso, pois é. Mas é por isso que eu disse, o importante não é decorar a frase, é entender o que isso aqui quer dizer, tá? Então, primeiro, é uma noção de valor, é uma ordem de grandeza, tá? E esse valor, ele serve como base para a incidência de uma alíquota. Então, vamos lá. É um valor quando você fala, ó, isso aqui é um determinado valor. Você tem dois caminhos, né? Ou você pergunta quanto é este valor, e ele pode ser, aqui eu estou falando de valor de uma forma geral, não estou nem falando da nossa matéria, né? Você fala assim, ó, é um valor, mas o quanto é esse valor? Ou o que você precisa é das ferramentas para definir qual é esse o valor. Então você pergunta como se define o valor. No caso aqui do salário de contribuição, essa segunda pergunta ela é mais importante e a gente responde ela nesse segundo momento. Mas só para a gente entender, é um valor, certo? E a gente pode estar falando aqui de qualquer coisa. Este valor, ele serve de base para a incidência de uma alíquota. Portanto, vejam, primeiro, é um valor, uma ordem de grandeza, pode ser qualquer coisa. O que é mais importante é saber como se define, que é a segunda parte da aula, mas o que você extrai disso em termos de definição? Esse valor serve como base. Toda vez que isso é dito, o que você está dizendo é assim, ó, e esse valor aqui, ele corresponde a 100%, ok? Ou seja, ao todo. Eu vou pegar, isso é uma base, quer dizer o quê? Que eu vou pegar uma parte disso aqui, certo? Eu vou pegar uma parte desse valor, seja lá quanto for. Então veja, é por isso, ele serve como uma base. Então eu vou pegar essa parte aqui e sobre esta parte, que também é um valor, veja, isso aqui é um valor, isso aqui é um valor menor, certo? Porque está sendo extraído do valor maior. E aí sobre esta base eu vou colocar uma alíquota. E aí veja, a alíquota é uma porcentagem, é sempre assim. Então vamos imaginar que ela seja, e não vai ser assim o caso, mas só porque didaticamente é mais simples, de 50%. Vamos entender como é que isso ficaria.
Vamos imaginar que essa base, ela é de 20%. Vamos imaginar. Então vamos colocar tudo isso num exemplo concreto e a gente constrói juntos. Então vamos lá. Vamos também imaginar que esse todo aqui, que esse 100%, corresponde a R$1.000, tá? Então, para a gente trabalhar aqui com um caso concreto, aqui veja, eu não estou dando um exemplo de aplicação prática de salário de contribuição. Eu estou tentando explicar para vocês a lógica para a aplicação deste raciocínio que define o salário de contribuição. Fazendo isso, vocês conseguem desenvolver e replicar o raciocínio ao longo de toda a prova. Então vamos lá. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: se R$1.000 é o salário da pessoa, ou a remuneração, eu começo a definir o que vai ser o salário de contribuição. Veja, o valor que serve como base, por exemplo, aplicando esses 20%. Logo, aqui seria R$200, certo? Veja, este aqui é o salário de contribuição, ok? Salário de contribuição. Ele é um valor, R$200 é um valor, e ele serve de base para a incidência de uma alíquota, que a gente definiu como 50%. Então veja, ele é parte, então está falando, ó, o salário de contribuição é 20% do salário total. Então se você recebe 1.000, seu salário de contribuição vai ser 200. E sobre isso ele serve de base, então seria mais ou menos nesse momento que a gente estaria, você vai aplicar uma alíquota, ou seja, se ela for de 50%, aí você teria R$100. Vocês entenderam a lógica, pessoal? É isso que é importante. Você tem um valor maior, que não é o salário de contribuição, o salário de contribuição, que é algo que surge desse valor, que é um valor, portanto, também, mas um valor menor, e que define a base e que sobre isso vai ter uma incidência de uma alíquota. Então, é esse o raciocínio que você precisa ir costurando, tá bom? Confuso, mas nem tanto, né? Não é tão difícil assim, é só uma questão de colocar aí as ideias, né, no lugar. Muito bem. Quando você define o salário de contribuição, você aplica uma alíquota, portanto, vezes alguma porcentagem, e aí você chega na contribuição em si. Ou seja, esse é o valor efetivo que vai ser depositado na conta do INSS, tá? Bom, a gente tinha falado que a segunda parte importante era também definir em linhas gerais quanto que esse valor vai ser. E aí vai depender de cada uma das espécies de segurado. Olha só que bonitinho, a gente casou a lousa até o final aqui, né? Ou seja, em cada espécie de segurado. Então, é a aplicação, a segunda parte. Vamos entender isso, pessoal? Olha só. Empregado e trabalhador avulso, o valor auferido, ou seja, tudo aquilo que foi pago, devido ou creditado durante um mês e que seja uma contrapartida ao trabalho realizado. Ou seja, aqui, pessoal, o que vai valer é o seguinte: se a pessoa partida trabalhou, como contrapartida recebeu, tudo que veio aqui como uma contrapartida ao trabalho vai ser considerado para fins do salário de contribuição, que depois vai receber uma alíquota para que se chegue no valor efetivo final que a pessoa vai ter que contribuir, que é a contribuição, certo? Bom, empregado doméstico, e aí hoje em dia não faz mais distinção, é a mesma coisa, é o valor registrado na carteira, só que esse já é um conceito que também você pode ampliar, que é a remuneração. Porque hoje em dia você tem hora extra, né? Você tem a possibilidade dessa jornada a mais, isso também vai implicar nesse critério de contribuição. Depois, empresários autônomos e equiparados, remuneração que é oferida por suas empresas ou pelo trabalho prestado. Então aqui também é o tanto que a pessoa ganhou no mês, né? E o facultativo é o valor por ele declarado. Aqui é óbvio, né? Se a pessoa está no sistema porque ela quer estar, ela vai contribuir com quanto ela desejar. É óbvio, tem regras específicas.
mas basicamente se ela contribui com menos, o direito dela ao benefício também vai ser menor. Tem um outro conceito que torna isso, por isso que eu falei que a pergunta não é o valor, mas como chegar ao valor é a pergunta mais inteligente, né? Que você pode chegar aí no piso e no teto do salário de contribuição. Pessoal, o piso é o que o contribuinte para o contribuinte individual e facultativo é o salário mínimo. Para os empregados, os demais, o mínimo legal da categoria. E se não tiver, salário mínimo. O que é isso aqui? É o menor valor que se pode considerar para ser ou para se chegar aí num salário de contribuição. E o teto, pessoal, é o valor máximo, é o maior valor que se pode chegar e que corresponde invariavelmente ao maior valor do benefício que a pessoa pode demandar. Então aí veja, né, tem aqui dados de 2015, R$ 4.663, é o maior valor que o INSS paga, é o maior valor que a pessoa paga enquanto salário de contribuição. Mas vejam, ninguém está depositando R$ 4.663,75. Por quê? Porque a partir desse valor, então é isso, né? R$ 4.663,75. Esse aqui é o salário de contribuição. A partir desse valor, você vai aplicar a alíquota e só aí você vai chegar na contribuição efetiva. Portanto, se é de 20%, vamos imaginar, se é de 20%, daria com um pouco menos de R$1.000. E aí é isso que a pessoa vai contribuir, não os 4.000, mas os 1.000 que surge, que emerge a partir da alíquota de contribuição, tá bom? Então, pessoal, é exatamente esse o raciocínio que vocês precisam fazer quando forem pensar em salário de contribuição. Então, pensando na revisão aí aplicada da prova. Definição, entender o conceito, entender a lógica. A lógica é mais importante do que as frases difíceis. E entender os mecanismos, a aplicação, os mecanismos de aplicação do salário de contribuição e principalmente considerando cada espécie de segurado e a aplicabilidade mínima e máxima, portanto piso e teto, desse valor. Considerando também que a partir desse valor você tem a incidência de uma alíquota, tá bom? Então esse é um assunto que de fato é um pouquinho mais delicado, a gente tratou de uma forma mais pormenorizada no curso geral, e aí fica a critério de cada um. Se achar que precisa fazer uma revisão, faça a revisão, se achar que já tá bom no assunto, faça exercício. Aliás, essa é uma boa dica. Para esse assunto em especial, fazer exercício ajuda muito, porque aí, mesmo você não ter entendido isso, você vai fazer uma vez, vai errar, vai fazer outra vez, vai errar, na terceira vez você vai começar a acertar, e aí na quarta vez você acerta, na quinta você já entendeu o raciocínio desse assunto, porque não tem muito para onde correr, tá? Ora vai pedir uma parte, ora vai pedir outra, mas de uma forma ou de outra vai estar coberto aqui pelo que a gente falou na aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, a gente se vê numa próxima aula, obrigado, até lá, tchau, tchau.